edição do programa Cesta Econômica. É a 5ª edição e lembramos que este programa faz parte das ações institucionais do Conselho Regional de Economia no ano em que comemora os seus 50 anos. O Corecon reafirma seu apoio à categoria de economistas para fortalecer ainda mais a profissão. Permanece em pauta a promoção do debate, a transparência das ações e o olhar para a educação e cultura. Convidamos o senhor vice-presidente do Corecon Minas Gerais, economista Pedro Paulo Moreira Petersen, para a sua mensagem. Por favor, Pedro. Nós estamos experimentando hoje um novo formato da nossa edição, que nós estamos chamando de Cesta Econômica. Então, essa edição, normalmente, se dava às 19 horas, na sexta-feira. E agora nós estamos tentando esse novo formato para prospectar novos públicos, para ver como é que é a recepção do mercado. E o Cesta Econômica, ele tem um objetivo muito claro. Eu acho que o primeiro objetivo é aproximar os economistas. Eu acho que é trazer uma possibilidade de fazer um network entre nós. Eu acho que a categoria ela precisa de se conhecer e em segundo momento, eu acho que é levar uma discussão de temas relevantes da conjuntura de maneira sistematizada e organizada. Fugir um pouco ou de um formato estritamente de imprensa ou um formato eminentemente acadêmico. Não fazer uma abordagem das políticas públicas. E a gente tem, essa não é a primeira edição, né? Nós fizemos já uma edição sobre discussão sobre a dívida pública, nós fizemos uma edição sobre a nova metodologia do PIB, sobre a questão da Petrobras e uma série de outros nós fizemos e hoje nós estamos discutindo o Fundo Soberano, que é um assunto de conjuntura relevante, que vai produzir efeitos significativos na nossa economia. E o Fundo Soberano não é um tema, embora ele seja um tema que está sendo abordado na conjuntura, não é um tema conjuntural, né? O Fundo Soberano é um tema que vem sendo discutido desde o pós-guerra, né? Acontece que num outro tipo de formato, né? O primeiro país a adotar o plano, o Fundo Soberano é o Kuwait, que tinha como objetivo estrito tentar administrar o excesso de liquidez dele e favorecer o consumo intertemporal, né? Afinal de contas, o Kuwait exporta muito petróleo, gera uma liquidez internacional muito forte, e para que esses resultados não fossem plenamente absorvidos pela geração presente, o Fundo Soberano possibilita uma distribuição do consumo ao longo do tempo. Então, esse formato do Fundo Soberano, ele prevaleceu pelo menos até os anos 90. Né? E dentro desse formato, o Fundo Soberano ele não era muito factível de grandes discussões. Nos anos 90, acontece um fenômeno que todo mundo sabe, que é consequência da desregulamentação do sistema financeiro dos anos 80. E essa desregulamentação do sistema financeiro provoca grande instabilidade internacional, né? Essa desregulamentação começa no início dos anos 70 com a quebra do padrão dólar, né, ouro, e vem aprofundando na década de 80 com as políticas do Ronald Reagan. E aí o Fundo Soberano ele começa a ganhar um papel mais relevante, é um papel de tentativa de estabilidade macroeconômica. Afinal de contas, né, as crises dos anos 90 mostraram a importância das reservas internacionais. Os países começaram a mudar de estratégia, começaram a acumular significativamente as reservas internacionais como forma de combater a instabilidade internacional, né, dos anos 90. E os fundos, né, tem um objetivo muito claro, que é administrar ativos financeiros internacionais de posse do governo ou de controle do governo, passaram a ter um papel muito importante e crescente na agenda macroeconômica dos países. Até que,
surge um fato importante, que a China ela começa a adotar o fundo soberano. E a partir daí entra no radar de toda a discussão sobre a economia internacional, que tipo de papel que o Fundo Soberano teria. Na medida em que a China ela remodela o uso dos fundos soberanos. Remodela no seguinte sentido: a China passa a usar os fundos soberanos como um objetivo estratégico de política econômica que supera a lógica econômica de curto prazo. Então, esse papel estratégico dos fundos soberanos, por exemplo, a China passou a comprar empresas com fundo soberano. Isso acendeu um sinal amarelo no mundo inteiro, porque a China é uma geradora muito grande de superávit em conta corrente e tem recursos suficientes para comprar grandes companhias internacionais. E aí o debate entrou no radar. E é dentro desse contexto que nós estamos buscando entender como que o nosso fundo soberano, o Fundo Soberano do Brasil, ele ganha um formato, né? Porque, afinal de contas, o Brasil não seria um país típico a adotar as características de um fundo soberano. O Brasil ele tem déficit em conta corrente, ele não tem poupança interna suficiente e ainda não é um país eminentemente exportador de petróleo. Embora tenha um papel muito grande na exportação de commodities minerais, mas ele ainda não é um país grande, de grande exportação de petróleo. Então, dentro desse formato, como que o Fundo Soberano ele entraria na composição da nossa política? E, para fazer isso, nós convidamos os dois conferencistas da noite que apresentarão esse debate para a gente. Eu vou chamar o economista Luiz Cláudio, que também é conselheiro do Corecon, para apresentar o nosso convidado, que é o economista William. Por favor, Luiz. Bom, boa noite a todos. Eu tenho o prazer de receber aqui em Belo Horizonte um amigo, o economista William Bagdasarian, que hoje é o coordenador geral do Fundo Soberano do Brasil. Ele é um amigo, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos em Brasília, e é uma pessoa que no lugar de vocês eu exploraria bastante hoje, uma pessoa que conhece bem do tema que vai ser explorado. Ele é economista pela Universidade de Brasília, é doutor pela Universidade de Read, na Inglaterra. E, bom, acho que dispensa quaisquer outros comentários. William, por favor. Bom, boa tarde para todos. Eu queria agradecer as palavras do Luiz Cláudio. Tem uma frase que acho que foi o Isaac Newton que falou, não tenho certeza se foi ele, então vocês vão me perdoar, que ele só chegou onde chegou porque ele estava nos ombros de gigantes, né? Então eu tenho o nosso amigo Luiz Cláudio aqui para subir no ombro dele e para chegar onde a gente conseguiu chegar. Eu vim falar hoje sobre o Fundo Soberano do Brasil. E eu vou tentar compartilhar para vocês a experiência que a gente teve, a vantagem de estar aqui junto com o Luiz Cláudio, que a gente vai ter mais ou menos a história completa do fundo, desde o momento que a lei foi submetida ao Congresso até o estágio atual do fundo, para que ele serve, qual é a motivação que existe, qual é a fundamentação teórica para o fundo, enfim. Eu vou tentar ser o mais informal possível, tá? Assim, acho que a ideia é a gente tentar transmitir para vocês um pouco da nossa experiência com o Fundo Soberano, mas sem entrar muito na tecnicalidade, tá? Bom, vou começar falando do histórico do Fundo Soberano do Brasil, em que contexto ele foi construído, ele foi constituído. De fato, o primeiro Fundo Soberano foi um fundo do Kuwait, foi por volta de 1954, se eu não estou enganado, e ele foi baseado em uma economia exportadora de petróleo. Muitos fundos soberanos são baseados em economias exportadoras de
produtos específicos. Por exemplo, o Chile, ele exporta cobre, os países do Oriente Médio são produtores de petróleo, a China é um grande exportador de produtos em geral. Então, economias que exportam muito, eles têm um incentivo grande a constituir um fundo de riqueza com vistas a tentar estabilizar a questão da balança de pagamentos, tá? Existe aquela questão da doença holandesa, e também para você constituir poupança para momentos adequados. Então, o Fundo Soberano do Brasil, ele foi constituído com uma lógica um pouco diferente. Ele foi criado em 2008, a partir de uma lógica de ser um fundo anticíclico. O que é um fundo anticíclico? É um fundo em que você tenta mitigar os efeitos negativos dos ciclos econômicos. Vamos voltar um pouco. O que a literatura fala a respeito dos ciclos econômicos? Quanto mais você puder manter uma política fiscal acíclica, significa que a política ela é mais ou menos estável ao longo do tempo, maior seria o seu crescimento potencial, maior seria o crescimento potencial da sua economia. Então, países que aceleram rápido e desaceleram rápido, eles tendem a ter uma perda grande de eficiência da sua política econômica, e por causa disso valeria a pena você poupar em momentos de superávit e gastar em momentos que você tivesse com um pouco menos de recurso. O momento de criação do Fundo Soberano, quando foi mandado para o Congresso Nacional, aí o Luiz vai poder contribuir com a experiência dele, ele participou de parte desse processo. Ele foi encaminhado para o Congresso Nacional por volta do começo de 2008, quando a gente tinha uma situação financeira que era relativamente estável e até favorável. Era um momento de crescimento, tá? E se vocês vão lembrar, se eu não estou enganado, em setembro, obrigado. Em setembro de 2008 houve a quebra do Lehman Brothers. Não sei se vocês lembram disso. A partir daí se instalou uma crise financeira que se tornou uma crise econômica continuada e que eu entendo que até hoje a gente sofre os efeitos dessa crise. Bom, só que o fundo foi encaminhado para o Congresso em uma época em que o problema do país era câmbio. Não era uma política, uma questão de ciclo, era mais câmbio. E o interessante é você ver que o processo legislativo do fundo ele foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, de maneira que o fundo hoje ele está preparado para fazer uma política cambial, mas ele também está preparado para fazer uma política fiscal contracíclica, né? Acíclica ou contracíclica. A política contracíclica ela é mais do que você simplesmente manter o gasto, é você tentar em momentos de crise reacelerar a economia. A lei foi promulgada no final de dezembro de 2008, foram aportados 14,2 bilhões de reais no Fundo Soberano. Esse aporte, talvez o Luiz possa falar quando ele for fazer o comentário dele, eu vou até deixar para você, já deixa, ele constituiu um excesso de resultado primário, quer dizer, a gente tinha poupado mais do que a gente tinha se comprometido a poupar. E aí tem toda uma questão de incentivos se você deixar esse dinheiro solto, porque normalmente o incentivo do governo é gastar. Então, criou-se um mecanismo, que o Luiz vai explicar para você, de você poder poupar parte disso aí. Em termos de regulamentação, o que veio em seguida foram os decretos 7055 e 7113, que instituiu o Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo do Fundo Soberano, e que regulamentou o Fundo Soberano do Brasil, basicamente a legislação, eu não vou entrar a fundo nisso, e as resoluções do Conselho Deliberativo que vieram em seguida. O que eu queria que vocês guardassem daqui é que a governança do Fundo Soberano, que a gente vai tratar daqui a pouco, ela tem como instância decisória máxima o Conselho Deliberativo do Fundo Soberano do Brasil, que se confunde com o Conselho Monetário Nacional. Então, muita gente pode questionar se as decisões do Fundo Soberano e as decisões do Conselho Monetário Nacional, se elas são integradas. E por uma definição, por uma situação evidente, elas têm que ser, porque são as mesmas pessoas que constituem os mesmos comitês. Tá? Essa parte da legislação normalmente é meio chata, assim. O que aconteceu do fundo de lá para cá? Bom, o fundo ele se constitui em um fundo público que pode aplicar em diversos tipos de ativo. Um dos ativos que ele aplica é em outro fundo privado, dessa vez, chamado Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização. É um fundo multimercado gerenciado pelo Banco do Brasil. Então, muita gente confunde o que é o FFIE, que é esse fundo privado, com o fundo público. Tá. Esse fundo foi criado por uma sutileza estatística, que o Luiz também vai explicar, vou deixar para ele explicar essa parte, e os 14,2 bi foram colocados ali. Em setembro de 2010, em julho de 2010,
o governo brasileiro decidiu que ia haver um aumento de capital do Banco do Brasil e foi uma decisão de política econômica do governo que o Fundo Soberano do Brasil iria participar desse aumento de capital. Tá? Muita gente questiona a compra de ações do Fundo Soberano em montantes expressivos. A racionalidade por conta disso é a seguinte: o Fundo Soberano ele faz uma política anticíclica diretamente por meio de um resgate de cotas do fundo e do gasto desse dinheiro de poupança pública, ou indiretamente por meio das suas aplicações. No momento em que você tem uma situação econômica de restrição de crédito, como era 2010, a gente tem que lembrar que 2010 é um ano e pouco além da crise financeira grave que aconteceu em 2008, a quebra do Lehman Brothers. E era um momento que havia contração de liquidez financeira no mercado. Então, você contribuir para que o Banco do Brasil tivesse mais capital, para que ele pudesse emprestar mais recursos, isso faz parte de uma política econômica anticíclica, por meio do canal do crédito. Tá? Tem gente que concorda que o fundo deveria atuar dessa forma, tem gente que discorda. Mas, de fato, você não pode negar que, ao dar crédito para o Banco do Brasil, você está fazendo uma política anticíclica, que é a missão do fundo. Aí eu vou dar fazer uma provocação para vocês. Muita gente olha o Fundo Soberano e questiona a questão da rentabilidade. De fato, por ser um fundo público, por ser um fundo, a gente busca maximizar a rentabilidade do Fundo Soberano. Mas a gente não pode esquecer que qualquer política pública, ela tem um objetivo que vai além da sua própria natureza. Quer dizer, o Fundo Soberano ele não existe por si só. Ele existe para desempenhar um papel específico. E qual é o papel específico do Fundo Soberano? Contribuir para a mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos. Vou voltar um passo aqui. Não adiantaria nada a gente ter um Fundo Soberano que tivesse hoje 40 bilhões de reais se ele não fosse eficaz em contribuir para a mitigação dos ciclos econômicos. E essa confusão é uma confusão que muita gente faz por desconhecer esse papel estratégico do fundo. Então, o Banco do Brasil foi a primeira opção. Eu não vou entrar no mérito se foi a opção correta ou não, mas quem tomou a decisão foi uma política de governo. Tá? Então, cabe ao governo explicar essa política. A segunda a aquisição foi de ações da Petrobras, que a gente adquiriu em duas frentes. Uma permuta com a Caixa Econômica e pela abertura de capital da Petrobras. Vamos lembrar o que aconteceu com o Petrobras também. A Petrobras, ela descobriu o pré-sal no final da década de 2000, né? 2006, 2007, eu não lembro exatamente qual foi o momento em que saiu o pré-sal. Certamente foi durante o governo Lula. Na medida em que você descobre uma jazida de petróleo na dimensão que é o pré-sal, você passa a ter uma importância geopolítica, uma importância estratégica que é relevante para o país. E não faria sentido nenhum o país deixar de explorar essa reserva de forma adequada. Por uma decisão de política econômica de governo, uma decisão de governo, tá? Decidiu-se que a Petrobras iria fazer um aumento de capital e que o Fundo Soberano seria um dos instrumentos utilizados para contribuir com esse aumento de capital. Tá? Decisão certa ou equivocada, o fato é que, no momento em que eu coloco dinheiro na Petrobras para explorar esse pré-sal, eu também estou contribuindo para uma política anticíclica. Em que sentido? Eu estou acelerando a minha economia em um momento que a situação fiscal, que a situação econômica era não tão favorável. Alguém pode questionar se foi bem usado ou não por conta dos recentes eventos de Petrobras. Não cabe a mim analisar se a Petrobras foi gerida de forma eficiente ou não. Eu tenho uma opinião pessoal que deve ser parecida com a de vocês, mas assim, para o formulador de política pública, ele está fazendo uma operação legítima de política econômica. Então, essa é a razão de ter sido comprado Petrobras. Tá? Talvez o Luiz Cláudio queira contribuir com alguma coisa, certamente vai ter muito a falar, assim, a trazer elementos, outros, se ele achar necessário. Em 2012 aconteceram duas operações. Uma operação técnica de permuta de ações da Petrobras com o Banco do Brasil. Tá? A União definiu que haveria uma troca de ações de Petrobras do Fundo Soberano para a Caixa Econômica e receberíamos para a União, e a União daria ações do Banco do Brasil para a gente. Essa operação se justifica do ponto de vista técnico
para diversificar o portfólio um pouco do fundo. Não foi muito sensível, mas enfim, diversificou um pouco. 2012, a gente fez o resgate de cotas do FFE. Pela primeira vez, o Fundo Soberano foi utilizado em sua plenitude, como instrumento de mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos. Como é que foi essa operação? Houve um resgate de cotas desse Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização, que é a parte que o Luiz vai explicar para vocês, essa mecânica. Se você puder explicar, Luiz, né? Como é que funciona esse resgate, que é uma parte que é relevante. Muita gente criticou essa operação em 2012, dando a ela um caráter oportunístico. Tá? Eu não estou aqui para defender, eu estou aqui para contar qual é a experiência que a gente teve em relação a isso. No momento em que eu queria que vocês imaginassem, a escolha do momento, ela vai nessa linha, tá? Eu queria que vocês imaginassem um casal, tá? Um casal que administra as contas de casa conjuntamente. E que o marido tem uma poupança, tá? Digamos, sei lá, R$50 mil, e a esposa está sendo responsável pela reforma da casa. E a reforma da casa vai dar, por exemplo, 70 mil. Ela já gastou 20 e ela não tem mais os 50. Mas o marido fala para ela assim, olha, pode gastar porque eu tenho 50 mil em poupança. Então a esposa continua gastando, que no caso é a união, porque o marido, que é o Fundo Soberano, tinha o dinheiro em caixa. No momento em que você tem que pagar aquela fatura, a mulher não teve o dinheiro, ela não tinha dinheiro, ela nunca teve. Por quê? Porque ela contou com o aporte do marido, que foi o que aconteceu com o Fundo Soberano em dezembro de 2012. A escolha do momento foi simplesmente para você garantir que o aporte que ia ser feito do fundo, a retirada da poupança, fosse feita em volume condizente com a necessidade de capital para fazer aquela operação que para que se cumprisse os requisitos legais de meta, enfim. Mas isso tudo faz parte de uma programação financeira, isso não é feito ad hoc, isso é uma coisa que ela é pensada. Infelizmente, algumas operações do fundo se confundem com outras operações que tiveram repercussão negativa, e quando você mistura coisas que tiveram repercussão, talvez até por uma falha de comunicação do governo, diferente, você acaba parecendo que tudo tem problema. E, na verdade, a operação do fundo é absolutamente transparente. O artigo 5º da Lei 11.887 define que faz parte da missão do Fundo Soberano do Brasil a mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos. Então, está absolutamente transparente a operação. Aí, uma coisa que eu quero compartilhar com o Luiz aí, que foi mérito nosso, começou na gestão dele e a gente conseguiu terminar. Em junho de 2013, talvez tenha sido o momento mais importante do Fundo Soberano do Brasil em termos de estruturação, que foi a publicação da primeira política de investimento do Fundo Soberano. A gente começou isso em 2011, não sei se você lembra disso, o papelzinho preto, a gente queria fazer uma política, tal, teve uma série de dificuldades. E essa política ela é algo muito interessante, porque ela alinha o Fundo Soberano do Brasil em termos de governança ao que há de mais moderno no mundo para os fundos soberanos. Essa política, eu vou conversar sobre ela agora, eu vou passar rapidamente sobre a UFFE, depois a gente volta, o Luiz pode até entrar em detalhes. A gente define primeiro que o fundo tem uma missão. Isso aqui faz parte, quem mexe com gestão, com planejamento, sabe que a gente tem que definir missão, divisão, valores, etc., para que a gente saiba para onde a gente quer ir. Então, qual que é a missão do Fundo Soberano? Gerir poupança pública de longo prazo que possibilite atuar de forma eficaz como instrumento de política econômica visando a mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos. A gente definiu uma missão clara para o fundo, a gente sabe para que a gente existe. A visão ia ser consolidar-se até 2023 como instrumento eficaz de gestão de riqueza soberana e de mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos. Princípios: prudência, excelência, transparência, responsabilidade socioambiental e integridade. E aí a gente tem uma filosofia de investimentos também. Parece bobagem isso, gente. Mas a missão de um fundo soberano, uma missão de qualquer empresa, a missão do Corecon, ela dá para você um sentido de existência. Eu existo para isso. Então, o Fundo Soberano do Brasil, enquanto instrumento de política econômica, existe para gerir poupança pública e que atue de forma a mitigar os efeitos dos ciclos econômicos. Tá? Bom, a política foi instituída no dia 28 de agosto de 2013, por meio de uma resolução, e ela se baseia em 4 pilares. E é nisso que ela está apoiada nas melhores práticas. Uma estrutura de governança adequada, a utilização de carteiras de referência, eu vou explicar para vocês na hora que a gente tiver que falar, limites operacionais e indicadores de desempenho. O primeiro pilar que a gente trata de estrutura de governança, vocês podem ver aqui na tela que a gente tem o Conselho Deliberativo como a instância máxima deliberatória do fundo, é composta por 3 ministros de Estado, tá?
cabendo ao Tesouro Nacional o papel de Secretaria Executiva do Fundo Soberano do Brasil. E aí é interessante que muito da regulamentação do Fundo Monetário está baseada na regulamentação do próprio CMNE, o Luiz pode falar disso aí, né? Comoc, CMNE, o regimento interno ele é muito parecido com o CMNE, ele foi inspirado nisso. Quer dizer, a gente trouxe a experiência do Banco Central para constituir o fundo. Uma coisa que é interessante também é que quem trabalha no setor público sabe que, às vezes, essa questão institucional, ela às vezes não é tão bem equacionada. No caso do Fundo Soberano, a gente tem um canal abertíssimo com o Banco Central, com planejamento, a gente está bem integrado. E o que inovou a política de investimento foi a criação da Câmara Consultiva Técnica, que é uma Câmara que estava prevista na legislação, que é uma Câmara que traz diretores do Banco Central, o secretário do Tesouro e o chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento para debater os temas de política fiscal. E, de fato, a gente debate esses temas ligados ao Fundo Soberano. E a gente criou dentro do Tesouro Nacional uma instância técnica chamada CEPLIN, que é um comitê técnico que discute as alocações. Então, tudo começa pelo CEPLIN. Quer dizer, o CEPLIN, a gente discute as alocações adequadas, a gente discute a situação do Fundo Soberano, passa para essa Câmara Técnica, que é dos 3 ministérios, e joga para o Conselho Deliberativo. Essa governança podia ser aperfeiçoada? Talvez, se a gente tivesse um comitê externo. Em algum momento deve ter sido pensado isso, mas não havia um momento político para a gente avançar nessa direção. A gente parte para as carteiras de referência. Um problema sério de você gerir recurso público é que você tem que prestar contas. Faz parte da natureza do recurso público você prestar contas do que você está fazendo. E quando você faz uma gestão sem carteiras que te referenciem, as decisões começam a ficar muito ad hoc, tá? Elas começam a ficar muito sobre a responsabilidade de quem as tomou. Esse formato foi um formato que a gente também herdou do Banco Central, da gestão de reservas internacionais, e que o Banco Central também herdou de outros bancos centrais e fundos de riqueza soberana. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem um modelo de otimização, modelo técnico de otimização, que a gente roda essa carteira internacional com os melhores ativos que a gente achar para aquela situação. Hoje, basicamente, a gente tem títulos públicos de outros países. A gente, por decisão do Conselho Deliberativo, a gente nunca alocou no exterior, tá? Até o momento, a gente tem a carteira de referência. Se a decisão for alocar, a gente coloca o dinheiro lá. Carteira de referência doméstica é uma decisão do Fundo Soberano que parte dos recursos serão alocados em ativos domésticos. Então, a gente tem uma carteira constituída basicamente de papéis pré-fixados e indexados à inflação. Porque a gente entende que são os papéis que geram maior rentabilidade para o fundo e equacionam a tensão que existe entre liquidez e rentabilidade. Carteira especial 1 e 2 são carteiras relacionadas a políticas especiais de governo. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma carteira, a compra das ações do Banco do Brasil, que o objetivo não foi puramente técnico, foi um objetivo de política econômica, a gente segmenta nessa carteira especial e acompanha ela de forma separada. Da mesma forma que a parcela que está na conta única da União, decorrente daquele resgate de 2012. Vocês podem achar que isso aqui é uma coisa, que isso aqui é pouco. Isso aqui alinha a gente com os fundos da Noruega, fundo de Singapura, quer dizer, os melhores fundos estão alinhados com a gente nisso aqui, o Banco Central do Brasil está alinhado com a gente nisso aqui, então, a gente, em termos técnicos, a gente está bem alinhado. Tá? A gente também estabeleceu como terceiro pilar a existência de limites operacionais e alçadas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem composição da carteira. Então, por exemplo, eu não trouxe para vocês porque é uma decisão sigilosa, tá? Eu posso dizer para vocês que, basicamente, a carteira doméstica, ela tem esses 2 tipos de ativos, vocês podem ver nos relatórios de administração e desempenho, mas eu não posso dar a composição exata, porque faz parte da política guardar essa informação. Mas se a gente deslocar até 2% daquilo que a gente devia, está dentro da nossa alçada, a gente pode fazer esse desvio. Então, por exemplo, você tem que ter, digamos, 50% em títulos pré-fixados. Tá? Se eu desviar até 52%, eu não preciso dar satisfação para ninguém. E isso é importante por uma razão muito simples. Eu posso desviar da minha carteira, aí vou dar uma manha para quem for mexer com fundo de investimento privado. A carteira de investimento ela se desloca da sua referência por 2 razões. A primeira é uma razão ativa. Eu decido que eu vou ficar sobrealocado em um ativo específico. Por quê? Porque eu acho que esse ativo vai me render bastante. É uma decisão ativa.
O problema dessa decisão é que você está incorporando um nível de risco que não é exatamente o nível de risco que foi dado pelo Conselho Deliberativo. Por outro lado, ele te deu alçada para que até 2% do portfólio você possa fazer isso. Então, qualquer variação até 2%, a gente está perdoado, ativa. E aí cai no outro caso, que é a variação passiva. Vocês estão acompanhando o mercado, vocês estão acompanhando que as curvas de juros elas abrem e fecham, e elas estão bastante voláteis nos últimos dias por conta dessa questão nossa do investment grade. Muitas vezes você está com a tua carteira alinhadinha ao seu benchmark, mas o que acontece é que a curva de juros ela se move de uma forma não previsível. Ela pode, por exemplo, ela pode se inclinar, ela pode torcer, ela pode deslocar paralelamente, enfim. E aí o que acontece é que, como você não tem controle sobre isso, você acaba desviando da sua carteira de referência involuntariamente, é o que a gente chama de gestão de efeito passivo. Se a gente deslocar até 2%, está com a gente, não tem que explicar para ninguém. Passou de 2 até 4, a gente é obrigado a disparar uma mensagem para o diretor. Hoje é o Aldo, que acho que é diretor de política econômica, é isso? É isso, política monetária. E disparar um e-mail, Manuel Pires, que é o secretário, é o chefe da assessoria econômica do planejamento, e para o Tarcísio Godoy, que é o secretário executivo do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. Então, você imagina o constrangimento que é para a gente mandar um e-mail para o cara para dizer o seguinte: olha, eu desviei a carteira do Fundo Soberano do limite que a gente precisava. Se desviar mais de 4%, é disparado um e-mail para os ministros de Estado. Então, esse é um mecanismo de incentivo que a gente tem, que se baseia em fundos de investimento tradicionais, mas também foi uma contribuição do Banco Central. Tá? Isso veio do Ricardo Moura, veio o pessoal lá da Isabela, tá? Que é uma forma de você criar mecanismos de incentivo que, ao mesmo tempo, deem liberdade para o gestor do fundo trabalhar aquela carteira, mas que evitem que ele corra risco maior do que devia. Tá? Uma coisa que é importante, gente, muita gente não entende isso, mas é importante que a gente coloque isso claramente. Os gestores do Fundo Soberano do Brasil são servidores públicos federais. Eles não são agentes de mercado. Eu não posso ter o comportamento de um garoto de 22 anos que está no Banco Pactual para um servidor público. O nível de responsabilização é diferente, o nível de cobrança do resultado da carteira é diferente e o nível de expectativa que vocês, a sociedade, têm com a gente também é diferente. Então, cobrar da gente uma gestão de carteira como um banco agressivo faz, ele não está alinhado com o fato de sermos funcionários públicos, pelo fato de estarmos zelando pelo bem público. A gente pode até correr algum nível de risco, é normal, mas um risco que seja compatível com o fato de ser um fundo público. Né? Assim, imagina, por absurdo, que por acaso eu quisesse comprar a ação da JBS, por exemplo. Porque JBS vai dar muito dinheiro, o OGX. Imagina. E aí o Tesouro Nacional perde uma enormidade de dinheiro por conta de uma decisão minha de comprar o OGX. Vocês estão percebendo que não é compatível? São coisas que são incompatíveis. Por isso que eu tenho uma alçada, um limite de governança muito alto, é o Ministro do Estado da Fazenda, para dar uma responsabilidade no uso desse dinheiro. O último pilar da política de investimento do Fundo Soberano são esses indicadores de desempenho e risco. Tá? Você querer fazer um planejamento estratégico sem ter indicadores de desempenho é algo que é incompatível com a eficiência, com a eficácia do fundo. Então, a gente usa, nós citamos aqui 5, mas na verdade existem muitos outros. Tá? Foram 4, mas há muitos outros índices. Que eles buscam o quê? Garantir que a gente está zelando por esse portfólio de uma forma mais adequada possível. A equipe que está lá, o Luiz Cláudio vai lembrar, é uma equipe assim, muito qualificada, tá? Mestres, doutores, pessoas que já trabalharam em banco. Assim, tem muita gente qualificada, mas eu pontuo isso o tempo todo, que a gente não pode se enganar. Nós somos servidores públicos e temos uma responsabilidade enorme com esse fundo. Né? Desculpa, viu, gente? Isso aqui é música boa, né? Não é axé, né? Quem gostar de axé, eu peço perdão. Então, são esses 4 pilares da política de investimento. Como é que está a situação da carteira hoje? Para vocês terem uma noção. A gente hoje tem, dentro de FFE e conta única, algo como 19 bilhões 616. Só que aí tem uma peculiaridade, que o Luiz vai explicar quando ele for falar, que desse dinheiro todo aí, o que a gente tem de fato disponível para atuar de forma anticíclica
é alguma coisa como 640 milhões de títulos públicos da carteira efetiva doméstica, mais 2 bilhões e 686 da carteira especial 1, que é a carteira em ações do Banco do Brasil. Então, potencialmente, a capacidade que eu tenho para atuar como política anticíclica é alguma coisa como... Concorrer. Está respondendo. Alguma coisa como 3 bilhões e 200, tá? O resto dos recursos a gente não tem disponibilidade para fazer uso deles diretamente. O Luiz vai explicar essa questão do impacto no resultado primário, no esforço fiscal, enfim. Então a gente tem isso aí hoje, 19,16 bilhões de reais. Em termos de rentabilidade, vocês estão vendo o seguinte, olha, em 12 meses, a rentabilidade do Fundo Soberano foi alguma coisa como 11,33%. Tá? Se você comparar com a Selic acumulada dos últimos 12 meses, a gente perdeu um pouco para a Selic. Mas vamos lembrar que o Banco do Brasil, por ser renda variável, ela varia bastante. Então, assim, há momentos que o banco está um pouco acima, um pouco abaixo, e isso está fazendo diferença na nossa rentabilidade. Tá? Uma coisa que é interessante, vocês já devem ter ouvido falar, a gente fez um ajuste técnico da carteira de Banco do Brasil, agora em julho. É super engraçado o Fundo Soberano, porque tudo que a gente faz dá uma repercussão danada. A gente vendeu, tínhamos 110 milhões de ações. A gente vendeu alguma coisa como 5 milhões para fazer um ajuste de carteira, uma coisa boba, e caiu 15% o valor das ações. Então você vê a dificuldade que é gerir um fundo soberano, né? Você tenta fazer qualquer coisinha e você despenca o valor da ação. Então, são cuidados que a gente, como gestor público, tem que tomar antes de fazer qualquer tipo de ação. Transparência e accountability. Aí até trazendo para vocês que apesar de muitas críticas que a gente recebe todas elas com muita humildade e sempre busca melhorar a situação do fundo, mas em termos de transparência, a gente levou uma avaliação desse índice Linaburg-Maduel, uma avaliação 9, que coloca o Fundo Soberano entre os 10 mais transparentes do mundo. O Fundo Soberano está entre os 10 fundos mais transparentes do mundo, fundos soberanos mais transparentes do mundo. E a gente não levou a nota 10, olha só como é que são as coisas. Porque eles entendem que para que as minhas demonstrações sejam fidedignas, eu tenho que ter uma auditoria externa. O problema é que, por lei, eu não posso contratar uma auditoria externa. É super engraçado, né? Eu poderia brigar para ter uma auditoria externa, eu tenho recurso para pagar, mas por lei eu não posso contratar. Eu sou obrigado a ficar com a auditoria externa do TCU, que eles não aceitam. Então, assim, muita gente fala porque o fundo não é transparente, que o fundo faz maquiagem contábil. Não tem nada de maquiagem contábil, não tem nada de... Nós somos absolutamente transparentes. A prova disso é que a gente tem 2 relatórios que são divulgados no site. Um vai para o Congresso, que é o relatório de desempenho, que é trimestral. Outro que é o de administração, que é semestral, que é aprovado pelo Conselho Deliberativo. No site da STN, a gente tem vários relatórios, várias informações. Na CVM, quem tiver curiosidade de saber qual é a carteira atual do Fundo Soberano, entra no site da CVM e procura lá Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização. Você vai ver que parte das ações do Banco, porque as ações do Banco do Brasil e os títulos públicos estão lá. E a soma vai dar os 3 bilhões e 200. Tá? Relatório de gestão do TCU, da CGU, enfim. O FFE tem auditoria independente, tudo está registrado no CIAF. Então, pode-se fazer várias críticas a várias operações do governo, mas o Fundo Soberano, eu posso dizer com muita tranquilidade que, em nível de transparência, ele está bem ranqueado. Eu coloquei um slide aqui sobre justificativa teórica do Fundo Soberano, só para trazer uma informação assim, mais... Parte de vocês aí parte de vocês né? Porque parte parte são... Alguns de vocês são estudantes, ok? Que Fundo Soberano eu até me defendo, mas português às vezes eu me complico. Então, né? Alguns de vocês são estudantes, assim. O que a literatura fala atualmente de mais adequado não é nem que você faça uma política fiscal anticíclica, é que a política fiscal seja acíclica. A cíclica significa o seguinte: se eu gasto 3% do PIB com o pessoal, eu permaneço gastando 3% do PIB com o pessoal indefinidamente. Eu posso até ter uma tendência de crescimento, mas eu não tenho 2%, 8%, 2%, 9%, 9%, 1%. E isso é muito evidente.
É só vocês pararam para pensar que tipo de corte a gente está fazendo hoje, por exemplo. A gente está fazendo um corte, um contingenciamento orçamentário, que a gente corta investimento. Então, é uma coisa meio bipolar. Você faz investimento, aí no ano que você está mal, você corta tudo que é investimento. Aí no outro ano você faz mais investimento e corta investimento. Então, o que a literatura fala é que você deve buscar uma política que seja acíclica. Em momentos em que você buscou a política cíclica, mas você continua tendo uma contração econômica por outras razões, aí você faz uma política anticíclica, que é um pouquinho além. Mas a gente tem que lembrar que toda vez que a gente faz o anticíclico, a gente tem o rebate, né? Porque assim, toda vez que você reacelera a economia, às vezes você tem uma desaceleração posterior. Então, a lógica é fazer o acíclico. Outras justificativas teóricas para fundo soberano. A questão da doença holandesa. Em alguma medida a gente observa isso no país da gente, né? Eu não sei se aqui em Minas Gerais vocês tinham isso, mas em Brasília a gente tinha. A coisa até estranha da gente comentar, né? Pessoas que vão para Flórida para fazer compra de enxoval para casamento e criança. Né? Não sei se tinha isso aqui, mas provavelmente tinha, né? Tem, né? É uma coisa que assim, do ponto de vista... reflete claramente um desequilíbrio no câmbio de equilíbrio, né? Porque assim, se vale a pena você sair do seu país, fazer um enxoval fora dele, é porque alguma coisa está equivocada. Não estou aqui para criticar nada, viu, gente? É só para trazer essa situação de doença holandesa, que é consequência que você... enfim. O que mais que eu posso falar? Em relação a perspectivas, não existe nada oficial sobre a utilização do Fundo Soberano do Brasil nesse momento que a gente está vivendo hoje. Tá? Não existe nenhuma orientação estratégica, não foi falado nada oficial a esse respeito. Inclusive, parte da confusão que aconteceu com o Banco do Brasil foi por essa interpretação de que o fundo poderia ser sacado. Então, não existe nada de concreto. Agora, se um fundo soberano tem por missão mitigar os efeitos dos ciclos econômicos e o nosso país está crescendo, expectativa de mercado, menos 2% esse ano, para mim, seria mais do que natural que eu utilizasse esses recursos, né, para poder para tentar reaquecer a economia, para tentar trazer algum tipo de aquecimento. Vou ser sincero com vocês, eu acho que 3 bi em um universo de 1 trilhão, que são as despesas públicas, é algo que é residual. Assim, na verdade, o Luiz até fez uma brincadeira. Se a gente tivesse começado o Fundo Soberano em 2000, em vez de ter começado em 2008, a gente poderia ter 5%, 6% do PIB, e aí a gente teria, de fato, uma capacidade de intervir mais forte. Mas hoje, a capacidade que a gente tem são 3 bilhões e 200. Vai ser usado? Não sei. Mas se vier a ser usado, nada mais natural. Se não vier a ser usado, foi uma decisão estratégica do governo também. Uma crítica que a gente faz ao Fundo Soberano e que a gente está tentando resolver isso é a questão dos mecanismos automáticos de aporte e de resgate do fundo. Assim, hoje o fundo ele é capitalizado com aportes voluntários da União. Quer dizer, se você fez primário superior ao que você devia, voluntariamente a União pode botar o dinheiro lá, mas não necessariamente ela tem que colocar. E isso complica um pouco a operação do fundo. A gente está tentando ir nessa linha. Outro fundo que está correndo paralelo ao Fundo Soberano, eu trouxe isso porque o foco não é Fundo Soberano, mas o Fundo Social nada mais é do que um fundo de poupança, né? É o fundo do pré-sal. É um fundo que foi criado pela Lei 2.531, tá? Que tem como fonte de recursos os recursos do pré-sal. Parte desses recursos estão sendo direcionados para a educação e para a saúde. Aí eu vou trazer um elemento para vocês começarem a questionar as coisas, né? Assim, eu estava vendo o Luiz falando que ele tem uma visão que a economia é uma coisa simples, uma coisa aritmética. Você tem que escolher o momento e a pessoa. Eu acho que sim, mas eu acho que algumas coisas na economia elas são complicadas porque o senso comum ele é errado. O senso comum o que é intuitivo ele não é correto, pelo menos na forma como eu vejo, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu chegar para vocês e disser que a gente tem que colocar 10% do PIB para educação, provavelmente 99% da sala vai dizer que está correto. Mas se eu chegar para vocês e disser que a pirâmide etária brasileira já começou a se inverter e que hoje a gente vai começar a observar pessoas acima de 40, 45, 50 anos em proporção muito maior do que a gente tinha antes e que a gente está observando
pessoas entre 0 e 5 anos, muito menos que a gente tinha antes, eu vou estar dizendo para vocês o seguinte, que eu estou colocando muito dinheiro para uma faixa da população que está caindo e, relativamente, não é bem o caso, porque o pessoal mais velho ele tem um mecanismo da Previdência Social, mas eu estou colocando mais dinheiro proporcionalmente do que eu devia, menos dinheiro que eu devia para o pessoal de 40, 45, 50. Olha a implicação disso. E essa é uma preocupação que a gente tem grande no Fundo Social. O Fundo Soberano é mais tranquilo, mas o Fundo Social tem essa preocupação, que é o seguinte. Os recursos do Fundo Social, eles variam em função de pelo menos quatro aspectos. Eles variam em função da quantidade produzida de petróleo, em função do preço internacional do petróleo, ele varia em função da taxa de câmbio real-dólar e varia em função da quantidade produzida do petróleo no campo do pré-sal, ok? Então, são 4 fatores que são relevantes. Na medida em que eu vinculei, a Lei 12.351 não fez isso, mas a Lei 12.585, ela fez isso. Ela vinculou 50% dos recursos do Fundo Social para a educação. Olha como é que funciona a cabeça do gestor de educação do governo federal ou de qualquer governo. Se eu recebo 5 milhões, 10 milhões, o que eu vou fazer? Eu vou começar um programa, vocês concordam? Um programa de saúde, um programa de educação, o que quer que seja. E muitas vezes esses programas eles não se esgotam naquele exercício. Eles passam para o exercício seguinte, tudo bem? Então vamos supor, por hipótese, que o Fundo Social recebeu um volume expressivo de recursos do pré-sal, porque a quantidade produzida foi alta, o dólar foi alto, preço foi bom, tá? Enfim, os quatro estavam lá, só para concluir o raciocínio, senão eu perco. No ano seguinte, a situação pode se inverter. O preço do petróleo pode estar baixo, a quantidade produzida pode estar baixo, a quantidade exportada pode estar baixo e o preço, enfim, pode estar baixo. E aí o que aconteceu? Você criou uma despesa obrigatória que vai ter que ser bancada com alguma coisa. E aí você vai ter que ir para o orçamento da União, comprometendo mais ainda as outras despesas. Então, ao não criar um fundo para tentar estabilizar isso, você está criando um mecanismo de desestruturação fiscal, talvez o Luiz possa até comentar isso aí, porque ele mexeu com isso há muito tempo, que é relevante. Então, assim, a minha visão, não sei se vocês compartilham, em economia, muitas coisas elas parecem simples, mas elas não são. Para completar essa aqui, para encerrar a apresentação, para o Luiz poder falar, eu trabalhei muito tempo com dívida pública. E é muito engraçado que as pessoas, toda vez que você tem um problema, você fala assim, cara, a culpa é da dívida pública, vamos parar de pagar, né? E aí você cria uma história assim, pô, olha só, a gente gasta hoje não sei quanto com educação e gasta não sei quanto com juro para dívida para pagar banqueiro. Qual que é o instinto natural da gente, né? Do economista médio? É dizer, realmente, pô, tem que parar de pagar juro e tal. Vamos voltar um passo. Dívida pública é resíduo de uma política fiscal deficitária, ok? Eu gastei mais do que eu arrecadei. Historicamente, eu não tenho o número, mas eu não lembro nunca a gente ter gasto menos do que a gente arrecadou. Não estou falando de primário, estou falando de nominal. Assim, em 500 anos da história do Brasil, eu não lembro de nenhum ano a gente ter gasto menos do que a gente arrecadou. Então, na medida em que eu tenho uma situação fiscal que eu sempre gasto mais do que eu arrecado, a gente chegou a quase zero, ia tentar buscar o zero, mas nunca chegou a ser zero. Mas se eu tenho uma situação que é estruturalmente que eu gasto mais do que eu arrecado, eu dizer para o cara que está me financiando há 500 anos que eu vou parar de pagar a dívida, eu estou fazendo duas coisas. A primeira, eu estou dando para ele argumento para aumentar a taxa que ele me cobra, a taxa de juros. E o segundo é o seguinte, vamos supor que a gente pare de pagar a dívida. O que vai acontecer? A primeira coisa é que a gente não tem mais financiamento, o governo não financia mais. A gente vai quebrar todo o setor produtivo, vai quebrar quem tem poupança alocada em título público. Enfim, vai ter todo um efeito cascata que quando você equaciona isso, você vê claramente que as decisões de política pública, e aí eu não estou entrando especificamente em fundo soberano nem em dívida pública, eu não estou desviando o foco, tá, gente? Eu estou só trazendo um elemento que, às vezes, em economia, e para mim, William, esse é o grande desafio. As decisões óbvias, normalmente são erradas.
Estão percebendo? Se eu falar assim para vocês, olha, vamos gastar mais com saúde, todo mundo vai concordar. Mas, por exemplo, gastar mais com saúde pode ser menos eficiente do que eu gastar mais com esgoto. Está claro para vocês? Eu vincular recursos para a saúde pode ser menos eficiente do que eu botar esgoto, porque no futuro eu vou diminuir. Então, é só para trazer que a profissão da gente é uma profissão de muitos desafios, assim. Eu acho que eu passei do meu tempo, né? Era para ser 20 minutos, eu falei 40. Mas eu queria agradecer a vocês aí pelo carinho, por ter ouvido a gente fazer essa explanação. Não sei se vocês vão querer comentar. Acender a luz, né? Acho que é esse aqui que está com problema. Bom, Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Acho que eu fui muito citado aqui, né? Eu não ia. Obrigado, William, por ter sido citado. Tem uns assuntos que ele colocou aqui, depois o Luiz vai falar. Bom, acho que o primeiro assunto que ele tocou foi a questão do aporte inicial, é uma questão histórica, mas acho que isso ficou claro não sei se ficou claro, mas bom, na apresentação dele. A lei, o instrumento legal que criou o Fundo Soberano, ele foi apresentado ao Congresso numa época que o país estava bem. Foi a primeira metade do ano de 2008. Mas foi aprovado numa época pós-início da crise. E que aí muita gente questionou, será que é hora de montar Fundo Soberano? Será que não é hora de montar Fundo Soberano? A política fiscal no Brasil, ela está, por questões legais, muito vinculada à questão do déficit primário. Ela sai um pouco da questão do déficit nominal e é déficit primário e, vamos dizer, a autoridade fiscal tem que gerir os recursos que tem, objetivando o atingimento objetivando a maximização da eficiência da gestão desse recurso, mas com uma limitação, né, uma limitação naquilo que é o resultado primário. É uma das curvas que a gente tem aí que o gestor fiscal tem de limitação é o superávit primário. Então, o Fundo Soberano, ele é uma forma de você criar uma despesa primária que pode ser utilizada no futuro, né? Que a poupança, ela é despesa. Acho que é fácil explicar. É o seguinte, que eu não posso se eu passar com o orçamento de um ano para o outro, aquilo se perdeu. Deu excesso, deu superávit, aquilo se perdeu, do ano que vem eu não posso gastar. Então, o Fundo Soberano, ele é uma forma de gestão ou de reserva anticíclica ou acíclica, porque eu posso gastar no Fundo Soberano, fazer uma aplicação como gasto orçamentário do Fundo Soberano e depois posso reaver esse dinheiro no futuro como receita. Ou seja, ele é uma questão legal. Eu tiro o dinheiro do bolso esquerdo, põe no bolso direito, falando que eu gastei. Depois eu tiro do bolso direito, coloco no bolso esquerdo, falando que eu arrecadei. Então, na verdade, ele é só um ajuste intertemporal de orçamento. É como se eu fizesse um orçamento plurianual, uma parte do orçamento eu pudesse trabalhar com isso de forma plurianual. Então, o aporte inicial, ele se deu porque mesmo no momento de crise, existia uma reserva dentro da meta. Quer dizer, o país iria passar, e ele foi aprovado acho que no dia 29 de dezembro, porque o país iria passar com uma reserva já no momento de crise. Uma reserva orçamentária, tá? A gente está falando de questão orçamentária, não financeira. Então, iria haver essa. Então, ele foi aprovado e foi feita essa poupança, que parte dela foi gasta ou foi sacada
E é um saque que o dinheiro continua sendo do Fundo Soberano, mas ele foi um saque em termos de meta em 2012. Por isso que está na conta única e hoje ele não é servível a esse ponto de trazer recurso novo para o orçamento. Então, por isso que houve o aporte inicial naquele período, mesmo o período sendo um período de crise. É uma outra pergunta que ficou do William, não sei se pergunta, uma questão que ele falou para eu voltar a falar, que é a questão do FFE, né, da questão estatística desse fundo privado, que é a forma de fazer isso. Quer dizer, porque como ente público, isso é toda questão institucional, como ente público e parte da Secretaria de Tesouro Nacional, se o Fundo Soberano simplesmente for alocado o dinheiro ao Fundo Soberano, não seria uma despesa. Então foi criado um fundo privado, que estatisticamente ele entra como não sendo recurso público. Mais do que isso, se você pega a forma estatística, que é a que está preconizada lá no Manual do Fundo, que o mundo todo usa e o mundo todo aceita, que é a estatística que é feita aí de contas públicas, depende da característica do fundo onde você aplicar, onde os governos aplicarem, se aquilo vai ser considerado ou não uma despesa. Por exemplo, se o Fundo Soberano criar um fundo administrado por um fundo financeiro, administrado por um banco, Banco do Brasil, por exemplo, e esse fundo financeiro tiver uma característica que ele só pode aplicar em determinada classe de ativos, se for feito um aporte para lá, aquele fundo não é considerado uma despesa. Tá? Por exemplo, se a classe de ativos forem só títulos públicos federais. Se ele só puder comprar, ele pode até ter na carteira só título público e ser considerado despesa, mas se ele só puder comprar títulos públicos federais, ele não seria considerado uma despesa. Se ele puder comprar determinada classe de ativos, como por exemplo, ações ou debêntures, aí ele passa a ser despesa, porque você pode fomentar política pública com aquilo. E a estatística fiscal fala o seguinte: se você utiliza recurso público para fomentar a economia, aquilo é despesa pública. Então, como o FFE pode, ele tem no estatuto dele, no regulamento dele, ele tem autorização para, dentro da gestão de ativos, comprar lá um determinado percentual dentro de ativos que são considerados despesa pública. Então, por conservadorismo da estatística fiscal, todo o dinheiro aportado ao FFE passa a ser despesa pública. E é isso que dá a ele a capacidade de fazer a política acíclica, ou a política intertemporal de gestão orçamentária. Bom, a outra questão que foi comentada é a questão de alocação em ações, né, tanto do Banco do Brasil quanto da Petrobras. Aí acho que cabem duas coisas. Uma, o William também já falou bastante, mas assim, eu gostaria de trazer uma situação que eu tenho. Como gestão de recurso, e aí tecnicamente só gestão mesmo, fundos soberanos não tem que aplicar fora do país. Por uma questão dele ser acíclico ou anticíclico, eu aportar recurso a ele, ou seja, eu comprar ativos, como gestor do Fundo Soberano, ele comprar ativos numa época que a economia está pujante, né, em tese, e vender ativos na época que a economia está num ciclo de baixa, que é quando ele precisa de dinheiro, de resgatar, fundos soberanos com características de serem anticíclicos, devem alocar seus recursos em ativos que não têm correlação positiva e causalidade dada pelo ciclo econômico. Então, por exemplo, comprar ação de uma empresa que só vende no Brasil, um produto totalmente brasileiro, sei lá, uma fábrica de Ora Pronobis em pó, por exemplo, que só mineiro que come esse negócio. Então, não adianta eu gastar dinheiro naquilo, que na hora que o mineiro não tiver dinheiro, aquilo não vai ter preço, eu vou tentar vender e não vou vender, uma fábrica de pão de queijo. Mas numa Petrobras eu posso. Por quê? Porque a economia, o ciclo econômico brasileiro não dita o preço do petróleo internacional.
Petrobras é uma empresa de commodity. Se eu não puder comprar ação da Petrobras, eu não posso comprar nenhum ativo, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque a economia americana dita o preço do petróleo. A economia brasileira, não. Então essa ideia que às vezes a gente tem de que fundo soberano é feito para aplicar no exterior, isso não é verdade. Se você tem problemas de doença holandesa, você tem superávit nominal e acredita que tem déficit gêmeos, então aí você vai ter excesso de liquidez na economia, você pode até utilizar o fundo soberano para fazer aplicações no exterior, mas não obrigatoriamente. Então E além do mais, o Fundo Soberano tem, dentro da lei, uma das funções dele é a função de investimentos estratégicos, e naquele momento eram investimentos estratégicos. Bom, acho que aí a gente matou a outra questão, que é a transação com o FFE, e tanto no resgate também, né? E também a outra questão que era da conta única, que é aquela história, quer dizer, uma vez que o dinheiro já foi resgatado do FFE e trazido para a conta única, mesmo ele sendo do Fundo Soberano, ele hoje não é capaz de, dada a metodologia nossa e dada a nossa restrição fiscal, que é superávit primário, aquela parcela de 16 bilhões, né, não é isso, William, mais ou menos, que está na conta única, ele não tem efeito sobre essa variável fiscal no momento, ou seja, hoje ele é um recurso que está lá, bom que esteja guardado no Fundo Soberano, bom que continue guardado no Fundo Soberano, mas ele não tem capacidade de ajudar para a gestão de gastos fiscais. Tem para outras questões, tá? Então, assim, igual eu estava falando, o Fundo Soberano pode usar esse dinheiro para aplicar em determinados fundos, fazer outras políticas que não dão impacto fiscal. E isso é uma decisão do Fundo Soberano, e ele pode vir a fazer isso, mas para efeito especificamente de aumentar a capacidade do governo de fazer gastos, hoje é restrito aos 3 bilhões. Bom, o que eu tinha para complementar, acho que era isso, só porque eu fui provocado, porque achei que a fala do William já nos deu subsídio suficiente para que a gente considere o Fundo Soberano como um outro ente, um outro mecanismo de fazer política pública. Mais um auxiliar, na minha visão, importante. Todos os instrumentos que os governos tiverem para auxiliar nas questões de política pública, visando desenvolver o bem-estar da sociedade, ao meu ver, são bem-vindos, e o Fundo Soberano é mais um desses. Bem, eu acho que eu só queria ressaltar, antes de passar as questões para o público, que nós tivemos a oportunidade de ouvir 2 gestores do Fundo Soberano do Brasil. E esses 2 gestores do Fundo Soberano do Brasil foram os 2 únicos. O nosso Fundo Soberano é de 2008, né? E nesse período nós tivemos 2 gestores, o Luiz e o William. A gente percebeu que eles têm um conhecimento profundo, né? Não só o conhecimento de gestor, da prática, mas também um conhecimento teórico sobre a questão. E aí, para inaugurar o ciclo de perguntas, eu queria fazer uma nesse sentido. A gente percebe que nós temos 2 tipos de fundos soberanos, a grosso modo, no mundo. Aqueles fundos soberanos que tentam administrar o excesso de liquidez momentânea com a questão intertemporal, que é o caso do Kuwait, é o caso da Noruega, que está buscando obter recursos no presente para financiar a educação no futuro. E tem um fundo soberano do tipo da China, que é um fundo soberano, que ele é um fundo de natureza mais estratégica do que procure superar aquela lógica econômica de curto prazo. Então, o fundo soberano da China, ele tem como objetivo viabilizar projetos que o Estado chinês considera estrategicamente importantes, em que, inclusive, tem, como eu rapidamente mencionei no início da minha intervenção, falando que o mundo está um pouco receoso pelo
pelo esse poder de fogo da China. E aí vem o Fundo Soberano Brasileiro, né, que eu acho que que eu pude perceber pela exposição dos dois aqui, que é um misto. Na verdade, é um fundo que procura realizar política anticíclica aqui no Brasil. Então, ele tem esse papel de auxiliar as políticas macroeconômicas, com o intuito de tentar retirar um caráter de instabilidade que é muito comum nas economias de mercado, que através dos mecanismos de anticíclicos. E aí eu vejo, aí vem a minha pergunta. Bem, normalmente, os países que constituem os fundos soberanos, eles têm superávit em conta corrente, né, poupança pública, poupança interna significativa e uma dependência muito grande de um único produto na pauta de exportação. E o Brasil, me parece que não atende esses três requisitos, porque ele não tem uma poupança interna muito grande, ele tem praticado um déficit em conta corrente significativo, e o terceiro caso, nós estamos cada vez mais dependentes de produtos primários. Quer dizer, então, ele atende. Então, como que vocês veem essa jabuticaba brasileira? Você quer perguntar para você? Eu perguntei para os dois, né? Vou tentar começar, talvez, com o histórico e depois o William fala também. Até porque isso tem pontos de vista. Acho que tem mais formas de fundo soberano, se a gente olhar por aí. Você tem a Noruega, por exemplo, ele é para uma gestão de aposentadoria, Dinamarca também, me parece. Canadá tem alguma coisa que é um misto de aposentadoria com excesso de liquidez. Então você tem outras formas. Naquele momento o Brasil a gente não tinha vamos colocar um superávit comercial, um superávit em conta corrente estrito senso, se a gente fosse pensar só em operações mas a gente tinha uma entrada de capital no Brasil significativa por conta de uma alteração no risco, da percepção do mercado com relação ao Brasil. A política, o fundo chinês, por exemplo, ele começou porque a definição do que é reservas internacionais que os bancos centrais fazem gestão é um negócio muito, muito restrito. Reservas internacionais têm que ter liquidez imediata, elas têm que ter risco, praticamente risco considerado risco zero, livre de risco. Elas têm uma restrição muito grande para serem consideradas reservas. Isso é uma discussão que tem ainda. A Rússia, por exemplo, saltando as estatísticas dela, recurso do Fundo Soberano como reserva. Alguns países aceitam, outros não. Então, isso estava na pauta também, lá na época que foi apresentada a lei, 2007, 2008. Então, esse foi também um dos pontos que foram utilizados para a gente poder ter algum instrumento que fosse legalmente autorizado a fazer gestão de recursos externos, no sentido de tentar buscar um pouco mais de rentabilidade sobre esses recursos externos. Acho que esse foi o grande motivador da China. Na hora que chegasse numa acumulação de reservas, que achasse que fosse interessante o Banco Central parar de ter, não precisasse mais de ter para efeito de mitigação de risco. Então, acho que esse foi um dos pontos relevantes. E isso fez com que, mesmo não tendo uma capacidade de poupança muito grande, e por isso até eu estava comentando lá fora, né, e comentei aqui no início, quando você acredita em déficit gêmeos, é fácil a gente explicar fundo soberano. Quando na prática a gente, não sei se acompanha muito isso, eu sou uma pessoa que sou cético com relação a déficit gêmeos, eu acho que não ocorre, sou um dos economistas que eu acho que ele não, no Brasil, se você fizer, ele
não existe aderência entre resultado nominal, que a gente nunca teve superávit, e déficit em conta corrente, que a gente já teve superávit. Então, assim, então acho que ele foi criado num contexto, e aí a gente foi buscar experiências mundiais para criar não uma jabuticaba, mas um fundo com identidade nacional e que servisse aos preceitos que o Brasil precisava naquele momento e que perduram ao longo dos anos, entendeu? Entre eles fazer, que é o que eu estava falando para vocês, fazer a gestão, dada a nossa limitação legal, fazer a gestão de orçamento interanual. Então, acho que a questão fundo soberano é um fundo de investimento do governo. É soberano porque é do país. Não vejo. Existem fundos soberanos com todas as finalidades e o nosso é bem definido em lei. Essa é a visão que eu tenho. William, por favor. Algumas provocações, tá? Imagina que você é uma pessoa que tem uma situação financeira estabilizada. Eu vou perguntar para você se você acha que ao chegar a um banco, o banco vai te emprestar numa condição favorável ou desfavorável. Provavelmente vai ser favorável. Tem uma piada que dizem que o Joseph Safra, do Banco Safra, só empresta para quem não precisa de dinheiro emprestado, né? Não sei se essa piada a pergunta que você fez sobre se o fundo soberano... eu tenho um fundo soberano no momento que eu tenho um déficit nominal, no momento que eu tenho dívida pública, se tem alguma racionalidade, eu diria que tem. Tem um fator ligado à questão de liquidez no momento em que você não tem uma situação financeira estável. Para mim é muito mais barato captar recursos em um momento em que eu não tenho problema financeiro, problema macroeconômico, do que no momento que eu tenho problema macroeconômico. E aí eu vou começar a brincar com essa informação. Imagina que eu capto recurso enquanto governo, enquanto o país está crescendo e ninguém questiona a sustentabilidade fiscal do país. Tá? Eu vou captar barato, vou aplicar em um ativo que vai me dar algum tipo de rentabilidade. O Luiz Cláudio levantou um ponto que eu concordo com ele, quer dizer, existe um preconceito, existe uma pré-definição de que os fundos soberanos deveriam investir necessariamente no exterior. Isso não é verdade, é uma possibilidade. Eu mostrei para vocês várias carteiras que a gente rodou aqui, e as carteiras são carteiras adequadas para o nosso perfil, baseadas em modelos sofisticados. A gente usou Black Lithium, a gente usou modelos multiperíodo, usou modelos super sofisticados para chegar na carteira. Quem tiver curiosidade para saber, me manda um e-mail que a gente passa para vocês como é que é a criação da carteira. Aí tudo bem, aí eu fui e meti títulos, como foi em 2008, poupei esses recursos, tá? Poupei em ativos, não vamos entrar no mérito do ativo. Aí chegou uma crise econômica. Na hora em que eu precisei do dinheiro, na hora que eu captei o dinheiro, eu captei ele barato. Na hora que veio a crise, eu já tinha o dinheiro poupado. Portanto, eu não fui a mercado. Olha a implicação de eu ir a mercado em um momento em que a economia está ruim. Bom, se eu fui num momento que a economia estava boa, provavelmente eu não impactei o preço dos títulos, ok? É razoável isso. Mas se eu for ao mercado captar recursos no momento que está faltando liquidez, o que vai acontecer com a taxa de juros dos títulos públicos? Vai subir ou vai cair? Vocês são economistas, oferta e demanda. Na hora que eu estou indo buscar no mercado, a taxa vai subir, não vai? Na hora que a taxa subir, quem vai pagar mais caro por sua dívida? A União? A União, não vai? Mas aí vem a pergunta. O que vai acontecer com a poupança do empresário que estava alocado em títulos públicos? Vou repetir. Na hora que eu for ao mercado captar recursos em momento de crise, a curva de juros vai abrir. Na hora que a curva de juros abrir, significa que ela vai aumentar a taxa de juros para todos os pontos da curva, o preço dos títulos em mercado vai cair. Então, o empresário que tinha... Eu não sei nem se o senhor é empresário, eu estou fazendo uma brincadeira. O senhor, né? É um empresário do conhecimento. O empresário que, porventura, tivesse sua poupança em títulos públicos, vai ver o estoque do seu ativo, da sua poupança, reduzindo. Mas olha o ponto. Esse estoque vai reduzir exatamente no momento em que a economia está desacelerada. Ou seja,
a atuação do governo dessa forma, ela é pró-cíclica. Ela não é contracíclica. Eu estou acelerando os efeitos adversos da crise. Então, essa é uma justificativa teórica que justifica, mesmo tendo uma crise, mesmo tendo um custo de carregamento, eu tenho um fundo soberano. Vou dar outro exemplo. Essas coisas não são evidentes. Eu falei para vocês isso. É legal a gente estar aqui para a gente fazer provocações, né? Custo de carregamento do fundo soberano, custo de carregamento das reservas internacionais. A gente sabe quanto é que custa para manter a reserva. Tem uma continha, poxa, porque é LIBOR, é alguma coisa como 1,5% contra 14% de Selic, é 13%. Aí você multiplica isso por, sei lá, 900 milhões de reais, até 900 não, agora é 1 bilhão e 200, né? Porque é 400 vezes 3 e tanto, vai ser 1 bilhão e 200. Então eu multiplico 13% em cima de 1 trilhão e 200, 180 bilhões, é um absurdo. Ninguém bota na conta quanto custaria para o país não ter a reserva no momento que a gente está hoje. O fato de você não ter o seguro, uma coisa é o seguinte, uma coisa é eu ter o seguro e eu não estar vendo o benefício desse seguro. A outra coisa é eu não ter o seguro e estar numa crise. A gente não perdeu o investment grade. Olha só, a situação fiscal hoje é muito séria. A situação fiscal hoje, do ponto de vista de receitas e despesas, ela se apresenta em um quadro de desequilíbrio estrutural. Muita gente culpa a administração atual pela situação, que de certa forma tem responsabilidade, pelo menos na minha opinião, mas o problema do Brasil ele é muito mais profundo que isso. Foram tomadas decisões na Constituição de 88 de beneficiar a sociedade, tá? Interesses sociais, beneficiar, e essas decisões elas têm custos. Então o que acontece hoje, eu estava conversando com o Luiz Cláudio sobre isso, hoje a gente gasta com previdência 7,4% do PIB. A gente tem um gasto total da União de 14,2% do PIB, ou seja, metade do que a União gasta total com previdência. Se você somar servidor público, você vai ter mais 4%. Então eu estou falando de 7,4 mais 4, 11,4. Se eu somar abono salarial e seguro-desemprego, esse número chega a 12,1. Isso significa o seguinte: faça o que eu quiser fazer, eu como gestor de política fiscal, o que eu quiser fazer, eu estou limitado para fazer ajuste fiscal em 2% de PIB. Mas aí o Luiz Cláudio lembrou bem, 2% de PIB é tudo. É Bolsa Família, é investimento, é PAC. Então, qual que é a questão que se apresenta hoje para a gente? E aí a gente volta, que em economia, essa é a dificuldade que eu tenho, é que às vezes as respostas simples são absolutamente equivocadas. A gente tem um problema que é estrutural seríssimo e que a gente não está tendo coragem de enfrentar. Foi mandado para o Congresso uma medida para equacionar o problema da Previdência e o Congresso voltou com a medida pior do que foi mandada, assim, de brincadeira. O Congresso está querendo brincar, tá uma confrontação política com a administração atual. Então, gente, assim, é a coisa mais séria. Mas é nessa linha. O Fundo Soberano tem justificativa teórica para mesmo com déficit, porque é nessa questão de você captar mais barato, a questão de você ter uma política pró-cíclica, deixar de ter uma política pró-cíclica, a questão do seguro que a gente consegue, que não está na conta. Então, uma série de explicações.